Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, neste culto chamado de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus porque Deus nos trouxe até aqui com saúde. Saúde física e saúde espiritual. E enquanto você abre a palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, eu quero, nessa tarde, nessa noite, nessa oportunidade, falar sobre um tema muito especial. Falar sobre uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Gade. E nessa tarde nós vamos entender que essa tribo foi chamada por Deus, foi profetizado, foi chamado por Deus para guerrear. A tribo de Gade foi chamada para guerrear. E eu quero pedir nessa oportunidade ao Espírito de Deus que abra o seu entendimento, que abra a sua mente para esta ministração, para que nós juntos possamos entender o momento em que vivemos e superar e superabundar neste tempo, porque nós também fomos chamados para a guerra. 1 Crônicas capítulo 12, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nessa palavra. Dedique o seu tempo a Deus agora. Tente desvincular a sua mente de toda preocupação. Não é uma tarefa fácil, eu sei. Mas por alguns momentos, esvazie a sua mente de tudo aquilo que possa estar angustiando a sua alma. E tente ligar o seu pensamento somente a Deus agora. 1 Crônicas capítulo 12 e versículo 8 diz assim: E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com escudos e lança, e os seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui fazendo a Tua vontade, fazendo a Teu querer. Estamos aqui para transmitir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para transmitir não somente a Tua palavra, mas também transferir a Tua unção, o Teu poder, a Tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que revigora, a palavra que faz superar os momentos difíceis da nossa vida. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que pelo poder e pela unção do Espírito Santo, que já está entrando neste lar, que já está entrando nesta casa, que já está entrando na mente desta pessoa, e invadindo esta pessoa, que essa pessoa possa ser renovada no Espírito do Senhor, nesta tarde, nesta oportunidade. Eu quero também repreender todo espírito que possa estar atrapalhando, distraindo esta mente. Em nome de Jesus,
Que as nossas mentes, os nossos olhos, nossos ouvidos estejam somente ligados no Senhor. Que a nossa visão deixe de ser horizontal, mas passe a ser vertical, a partir de agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, a história da tribo de Gade, ela começa quando Jacó, o neto de Abraão, ele tem os seus filhos a partir das suas peregrinações no deserto, na terra de Canaã. Então, um dos seus filhos chamava-se Gade. O sétimo filho de Jacó chamava-se Gade. Gade era o sétimo filho de Jacó. Este filho veio com a serva Zilpa, que era serva de Leia, uma das esposas de Jacó. Gade significa aquele que tem sorte. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis, no capítulo 49, versículo 19, que a bênção de Jacó estava sobre Gade, porque o nome de Gade foi profetizado no seu nascimento, e a sua mãe Leia diz assim: este nome significa sorte, afortunado, aquele que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. A tribo de Gade recebeu duas grandes ministrações. A tribo de Gade, através do seu patriarca Gade, recebeu duas bênçãos que selaria para sempre o destino da tribo de Gade. A primeira bênção que teve sobre a vida de Gade e sobre a futura tribo de Gade veio do seu pai Jacó. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 49, versículo 19, que Gade será atacado por um bando de ladrões. Veja só a profecia de um pai para o seu filho, a profecia de Jacó sobre o seu filho Gade. Gade será atacado por um bando de ladrões. Mas, já viu que na Bíblia Sagrada sempre tem um mas? Mas na verdade, ele que perseguirá os seus calcanhares dos seus salteadores. Gade então estava recebendo uma profecia do seu pai, que ao longo de toda a sua vida, ao longo de a tribo de Gade, ao longo de toda a sua história, seria atacada, seria um povo guerreiro, mas não seriam eles que seriam os perdedores, mas eles seriam aqueles que iam perseguir os seus adversários, perseguiriam os calcanhares dos seus adversários e dos seus salteadores. Jacó estava profetizando sobre o seu filho, que ele seria, e a sua família seria uma família de guerreiros. Não seria uma família que se acovardaria diante das situações, mas seria uma família ungida para a guerra, ungida para vencer, para transpor as barreiras, para vencer os inimigos na presença de Deus. A segunda grande bênção que esta família teve, que esta tribo teve, a tribo de Gade, foi a bênção que Moisés declarou sobre a tribo de Gade. Esta bênção está registrada em Deuteronômio capítulo 33, a partir do versículo 20 e 21, que diz assim: Moisés falando ao povo um pouco antes de morrer, Moisés disse para a tribo de Gade, e em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera nas ampliações dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça o seu braço e também a cabeça da sua presa. Aleluia! Aqui Moisés estava declarando sobre a tribo de Gade, que eles seriam um povo guerreiro e um povo atento a todas as situações que apareceriam.
E eles seriam atentos como uma leoa que fica na espreita, caçando a sua presa. E quando caça a sua presa, ela arrebenta-lhe o braço e arrebenta a cabeça da sua presa. Por quê? Porque ela fica esperando, atenta a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 21: escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. Aleluia! Esta foi a profecia, esta foi a bênção de Moisés sobre a tribo de Gade. E no texto que nós lemos aqui, meus irmãos, de 1 Crônicas capítulo 12, nós vemos que a nação de Israel estava passando por uma transição. A nação de Israel estava passando por um momento onde o seu primeiro líder, o seu primeiro rei, que foi o rei Saul, ele havia batalhado as batalhas de Deus, ele havia levantado um povo, ele havia sido levantado como rei, ficou no reinado durante 40 anos, mas ao final do seu ministério, mais precisamente ao final dos 10 últimos anos, ele desviou-se dos caminhos do Senhor. E aqui em 1 Crônicas capítulo 12, Davi está levantando um exército para batalhar as últimas batalhas e conquistar o reino que havia sido profetizado para ele muito tempo antes. Aqui no contexto da palavra de Deus, Saul já havia morrido, Saul já havia descido sobre a sua espada, ele já havia se suicidado, porque ele não suportou a pressão das batalhas sobre ele. Quantas pessoas nos dias de hoje não têm suportado as batalhas do contexto que nós estamos vivendo? E sabe, meus irmãos, quando o desânimo, a pressão, o desânimo toma conta da vida de alguém, ele abre um precedente na sua saúde física, ele abre um precedente no seu emocional, no seu sistema emocional. O seu cérebro começa a deixar entrar pensamentos negativos e a pessoa começa num processo de depressão. Esse processo de depressão pode avançar para uma doença física, cai a imunidade da pessoa e a pessoa começa a ficar suscetível a doenças físicas. As doenças físicas, elas são originadas através das doenças espirituais. Primeiro é o espírito e a alma da pessoa que fica doente. Depois o próximo passo é o corpo físico que fica doente. Porque o espírito está fraco e o emocional da pessoa também está fraco. Quando baixa a imunidade, as guardas do nosso corpo se abrem para as doenças. No contexto da palavra de Deus aqui, Davi estava chamando um exército, e em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8, nós vemos que a tribo de Gade foi chamada para batalhar as batalhas juntamente com Davi. Davi ainda tinha muitas batalhas a serem vencidas, ele tinha muitos inimigos ainda para vencer, para assumir o trono que foi profetizado, que foi ungido para ele, da nação de Israel. E Davi então se tornaria o segundo grande rei da nação de Israel. A tribo dos Gaditas lutou junto com Davi. A tribo de Gade lutou junto com Davi as suas batalhas. E a palavra de Deus diz aqui que eles eram varões valentes. Eles eram varões, eles eram homens chamados por Deus, que não tinham medo da batalha. Eles não tinham medo do inimigo. Só tem medo do inimigo aquele que não conhece o inimigo.
para você perder o medo do seu inimigo, conheça ele, veja como ele se move, veja qual é a forma que ele age. Quando você colocar o seu pensamento e a sua mente, quando você colocar as metralhadoras da sua mente para aprender, para entender como é que o seu inimigo se age, você não terá medo dele, porque nós servimos a um Deus que é maior do que tudo aquilo que está por aí, do que toda depressão, do que todo vírus, do que todo corona, do que tudo de mal que está acontecendo. Nós servimos a um Deus que é maior do que isso, e esta força está sobre nós também. Mas por que que nós ainda não assumimos esta posição de guerrear? E quando eu falo em guerra aqui, eu não estou falando de pegar em armas, eu não estou falando de pegar em espadas, não estou falando de pegar em espingardas, não. É a arma que Deus nos deu, que é a arma da oração, é a arma da consagração, é a arma da unidade. É muito importante nesta hora a igreja se unir, a igreja ter unidade, aleluia. Unidade para quê? Unidade para vencermos juntos todas as afrontas. Escute aqui, você, líder, que está me vendo aí, você que vai me assistir, em nome de Jesus Cristo eu declaro que sobre a igreja do Senhor não há nenhuma maldade que prevalecerá. Porque o que une a igreja do Senhor, o que dá coragem à igreja do Senhor, não são armas, não são armas naturais, mas é o infinito amor de Cristo que une a igreja e que faz com que a igreja seja isso que você está vendo, unida. A igreja é humilde e a igreja vai sim obedecer sempre tudo aquilo que for determinado, e vai seguir, porque nós vivemos debaixo do princípio da obediência. Nós vivemos debaixo do princípio da obediência. Mas em vez de nós odiarmos os nossos líderes, nós amamos os nossos líderes, o prefeito, o governador, o presidente, seja quem for, porque nós temos os nossos joelhos dobrados em favor de vocês. Sabe, meus irmãos, não é hora de ficar brigando mais, não é hora de brigar mais em redes sociais, não é hora mais de ficar destilando, eu tenho razão, não, mas eu tenho razão, você não tem razão. Chegou, parou com esse momento, não é mais esse tempo agora. Não importa se é Lula, não importa se é Bolsonaro, não importa. O que importa agora é nós unirmos as nossas mentes a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador. Eu vejo tantas pessoas perdendo tempo nas redes sociais, eu vejo tantas pessoas destilando veneno para cá, veneno para lá. Estão perdendo tempo e estão perdendo a sua salvação também, porque a boca e os dedos falam daquilo que o coração está cheio. Então, se você não consegue controlar os seus dedos, muito cuidado. Se você não consegue controlar a sua boca, muito cuidado. Os gaditas foram chamados para a guerra. Eles eram valentes, homens de guerra, para pelejar. A Bíblia diz que os gaditas tinham duas armas. Eles tinham um escudo e eles tinham uma lança. Armas que nós conhecemos, armas que o crente em Cristo Jesus também deve ter.
ele deve ter o escudo da fé, ele deve ter a espada que é a palavra de Deus, para vencer as astutas ciladas do inimigo. A Bíblia diz que os rostos dos gaditas, os rostos deles eram semelhantes aos rostos de leões. Semelhantes, porque nós temos a semelhança de Cristo na nossa vida. Semelhantes, porque nós temos a semelhança do leão da tribo de Judá sobre a nossa vida. Aleluia! O leão da tribo de Judá. Sabe, meus irmãos, este é o momento de nós concentrarmos a nossa vida em oração. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós estamos guerreando na oração, estamos guerreando em oração de manhã, estamos guerreando em oração à noite, estamos guerreando em oração de madrugada. A igreja do Senhor está em oração, e eu quero conclamar ainda mais você que está aí, a orar junto conosco, a dobrar os seus joelhos, a interceder pelas autoridades, a interceder pelas almas que ainda hão de se salvar, porque o tempo da igreja está acabando aqui na terra. O tempo da igreja está terminando. Efésios capítulo 6 e o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. No versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este é o momento de nós estarmos atentos, igreja do Senhor. Este é o momento de nós deixarmos de lado todo o espírito de embaraço, tudo aquilo que tira a nossa atenção, nós temos que tirar da nossa frente agora. Não é tempo mais de distração, mas é tempo agora de olhar para o alto, de olhar para cima, de olhar e ter a fé, a certeza de que o Senhor vai livrar a sua igreja de qualquer mal que está acontecendo. A palavra de Deus diz, Isaías capítulo 54 e versículo 17: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança aos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Jeremias capítulo 33 e versículo 6 vai dizer também: eis que eu tirarei a ela saúde, trarei saúde, e as sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas têm descido à sepultura por causa dessa doença, mas muitas pessoas a mais têm sido curadas dessas doenças. Só que isso ninguém fala, porque dão ênfase na morte, na morte, na morte, na morte. Mas nós não, a igreja do Senhor não. Nós exaltamos a vida, nós exaltamos a saúde, nós exaltamos a cura. Então você tem um poder de escolher nessa noite. Você tem o poder de escolha. Escolha de que lado você está. Escolha se você está do lado de quem pensa na vida, ou você está do lado daquele que exalta a morte. Porque para o crente fiel, a morte não existe. A morte em vida, essa morte física, é somente uma passagem para a eternidade.
é uma forma de Jesus estar voltando para algumas pessoas. Não se preocupe. Você, que quem sabe está me ouvindo, que odeia a igreja, você que odeia os crentes, odeia a igreja, não suporta, tem gente que não suporta a nossa alegria, porque a nossa alegria não está nas coisas materiais, a nossa alegria está na palavra de Deus, a nossa alegria está na unção de Deus, a nossa alegria está na presença do Espírito Santo em nossa vida, e tem pessoas que não suportam isso. Eu quero dizer para você, ainda mais um pouquinho, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, vai tirar esta igreja da terra, e você vai poder ficar com tudo isso aqui. Você vai poder ficar com tudo isso aqui, não se preocupe, só mais um pouquinho. Aleluia. Mas quem sabe você que está ouvindo esta palavra, e o Espírito Santo está testificando no teu coração aí, eu quero convidá-lo nesta tarde, nesta noite, nessa oportunidade, a entregar o seu coração a Jesus Cristo nesta hora. Seja qual for o momento, seja qual for a hora que você está ouvindo esta mensagem, dobre o seu joelho aí onde você está e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai ver a presença do Espírito Santo, você vai ver o agir do Espírito Santo, e a paz reinar na tua casa, a paz reinar na tua mente. Os gaditas foram chamados para a batalha, e os crentes nesta oportunidade, eu quero conclamar a igreja do Senhor, eu quero conclamar os gaditas da igreja a continuar a batalhar em oração, continuar a batalhar em consagração, para que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, para que a unção de Deus, o amor de Deus seja derramado sobre esta terra. Eu quero convidar você a se colocar em pé aí onde você está, que eu quero fazer uma oração por você. Senhor, eu estou aqui falando para uma câmera, Jesus. Mas eu quero profetizar. E eu sei que aonde quer que esta mensagem chegue, seja neste tempo, seja no futuro, esta mensagem seja impactante para a vida dessa pessoa que está ouvindo. Que a presença do Espírito Santo neste momento entre na vida dessa pessoa, trazendo paz, trazendo um alento, trazendo um bálsamo de segurança neste lar e nesta casa nesta noite. Eu oro de acordo com a autoridade e o poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos continuar batalhando e firmes na presença do Senhor.